esse é mais um daqueles vídeos que vocês pediram bastante. Ele demorou, mas finalmente chega nas nossas mãos. Iremos entender agora juntos o trágico acidente que matou o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Qual é a versão oficial e o que realmente aconteceu? Existiria motivos para alguém querer sua morte? Essas e mais perguntas serão respondidas agora. Sem mais delongas, eu inicio o nosso quadro. A realidade por trás do mito. Eduardo Campos. Eduardo Henrique Ancioli Campos. Ele foi um político nascido na capital de Pernambuco, em Recife, em 10 de agosto de 1965. Ainda cursando a universidade, ele foi eleito presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Economia. Em 1986, ele trocou a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos pela participação na campanha que elegeu o avô Miguel Arraes, governador de Pernambuco. Com a eleição de Arraes em 1987, ele passou a atuar como chefe do gabinete do governador. Neste período, foi o responsável pela criação da primeira Secretaria de Ciência e Tecnologia do Nordeste e da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. Eu acredito que por esse mesmo motivo foi que o presidente Lula, durante seu mandato em 2004, lhe deu o cargo de Ministro de Ciências e Tecnologia, que o tornou o ministro mais jovem a ter assumido o cargo. Eduardo Campos filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, em 1991. No mesmo ano, foi eleito deputado estadual e conquistou o Prêmio Leão do Norte, concedido pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Esse prêmio só é concedido aos parlamentares mais atuantes. Em 2006, Campos se lançou como candidato a governador do estado de Pernambuco. O engraçado é que a pesquisa da época, assim como as feitas na candidatura à presidência, apontavam ele como o terceiro colocado na intenção de votos. Porém, ele foi eleito com 60% dos votos em 2010. Tendo feito um bom governo para a maioria dos pernambucanos, Eduardo Campos se reelegeu sendo o político mais bem votado do país, com 80% dos votos. Em 2014, ele se candidatou à presidência da República. Esse talvez tenha sido o maior erro da sua vida. Enquanto ele fazia sua campanha pelo país, indo de estado para estado em sua aeronave, ele caiu exatamente no dia 13 de agosto de 2014. Para quem já acompanha meu canal e assistiu meu último vídeo da Princesa Diane, vai lembrar que ela se chocou exatamente com o 13º pilar do túnel, o 13. E nós que já estamos despertos, sabemos bem o que é esse número para os senhores do mundo. Ele tem um significado místico. Para saber mais sobre isso, não deixe de assistir 2 vídeos. A origem da sexta-feira 13 e Halloween. Você vai ver quando e como isso começou. É muito importante que você assista esses 2 vídeos. Mas oficialmente, o que realmente aconteceu? Segundo o próprio site G1, a FAB, Força Aérea Brasileira, apontou através do Centro de Investigação e Prevenção dos Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, 4 motivos principais que causaram o que eles chamam de acidente. O primeiro motivo da causa do suposto acidente. A CENIPA aponta que, sem motivo conhecido, houve um desvio da aeronave no momento da descida. Segundo motivo, a atitude dos pilotos. No momento da aproximação do solo, o fato dos pilotos terem feito um trajeto diferente do programado mostra que eles não aderiram aos procedimentos previstos, o que terminou gerando a necessidade de arremeter. Terceiro motivo. Condições meteorológicas adversas. Segundo o CENIPA, as condições do tempo estavam próximas dos mínimos de segurança, mas isso por si só não implicava riscos à operação. De acordo com o órgão, os pilotos deveriam ter consultado o boletim meteorológico mais recente, pouco antes de ter feito a decolagem. Quarto e último motivo, desorientação. De acordo com o CENIPA, estavam presentes no momento da colisão diversas condições que eram favoráveis a uma desorientação espacial, como redução de visibilidade em função das condições meteorológicas, estresse e aumento da carga de trabalho em função da realização da arremetida, falta de treinamento adequado e uma possível perda de consciência situacional, entre outros fatos. Acreditando nessas afirmações, tudo não passou de um simples acidente, mas o que eu acho estranho é que os jornais da mídia falavam das mais diversas hipóteses do que podia ter acontecido, mas jamais se levantou a hipótese de ter sido um assassinato, mesmo ocorrendo uma eleição na época. Ninguém até hoje se perguntou por que a Marina, que seria sua vice-presidenta, resolveu adiantar uma entrevista e foi em um outro voo na frente. Será que foi apenas um contratempo, ou obra do destino ou do acaso? Ou será que realmente ela sabia que alguma coisa estava para acontecer naquele voo? Isso pode parecer loucura, mas o que vou falar agora é fato e foi publicado na revista Veja em junho de 2013. Não é teoria, é fato. A revista Veja notificou a prisão de 4 agentes da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que estariam espionando o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. Supostamente o próprio mandante seria o governo federal. Isso também está no Diário de Pernambuco, publicado em 15 de 6 de 2013. Essas palavras a seguir são da matéria, sem pôr nem tirar uma linha.
A edição da revista Veja desta semana traz uma matéria especial sobre a prisão dos 4 agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que estariam espionando o governo de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, virtual candidato à presidência da República nas eleições de 2014. Segundo a publicação, os agentes presos foram Mário Ricardo Dias de Santana, Nilton de Oliveira Cunho Júnior, Renato de Carvalho Raposo de Melo e Edmilson Monteiro da Silva. Eles teriam sido detidos pela Polícia Militar de Pernambuco no último dia 11 de abril, quando agiam infiltrados no porto de Suape, em Ipojuca, litoral do sul do estado. Isso que eu falei é fato. E sabendo disso eu pergunto, quem garante que não houve sabotagem naquela aeronave, se de fato estava havendo também espionagem? Se você não acredita, recorra à matemática. Quais são as chances de um candidato que passa a vida para lá e para cá em um avião cair justamente no ano que é candidato à presidência com chances reais de se eleger? Leve em consideração também que ele ainda estava em um avião seminovo, com as manutenções rigorosamente em dia. Eu sei que muitos ainda duvidam e querem fatos, então vamos a ele. Vocês vão escutar agora notícias isoladas que, juntando todas, você vai ver claramente a grande conspiração que foi a morte de Eduardo Campos e a tentativa desesperada do governo para encobrir as provas. Matéria do jornal Estado de São Paulo. Gabinete da Segurança Institucional da Presidência GSI pediu à ABIN para monitorar os pontuários e sindicatos contrários à medida provisória 595. Em abril deste ano, o jornal Estado de São Paulo apresentou um documento exclusivo sobre o caso. Na época, a publicação confirmou que o Gabinete da Segurança Institucional da Presidência pediu à ABIN para monitorar os pontuários e sindicatos contrários à medida provisória 595, também conhecida como MP dos Portos. A nova legislação, que recentemente foi sancionada com vetos pela presidenta Dilma Rousseff, tirava parte da autonomia dos terminais em todo o país, inclusive o de Suape. Os trabalhadores organizavam uma greve geral e teriam em parte o apoio do governador de Pernambuco. No início, a ABIN informou que desconhecia a missão. O jornal então apresentou o documento intitulado Ordem de Missão 022-82105, de 13 de março de 2013. A ordem foi encaminhada para as sedes da Agência da Inteligência em 15 estados, dando como destaque a possível mobilização dos pontuários. O GSI confirmou a veracidade do documento. Dias depois, o ministro-general-chefe, José Elito, no entanto, classificou como mentirosa a descoberta relatada pela publicação paulista. Na mesma ocasião, o governador Eduardo Campos não se posicionou sobre o esquema de espionagem montado pelo governo federal, que era seu aliado no plano nacional, montado no porto da Suape e uma das vitrines da sua gestão. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ainda tentou afastar a tese de monitoramento político noticiado. Nas entrelinhas pelo jornal O Estado de São Paulo, apesar da tentativa, a ABIN passou por uma crise institucional. A Presidência da República enviou uma nota oficial por meio de sua assessoria de imprensa, afirmando que não fazia operações para vigiar movimentos sindicais ou sindicalistas, conforme tem sido noticiado. A Presidência também fez questão de destacar que não tinha mobilizado agentes para espionagem no porto de Suape. Mas o que fato é essa ABIN? Bem, eu explico para vocês. Ela foi criada em 1999 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O órgão substituiu o Serviço Nacional de Informações, que foi formulado pela ditadura militar brasileira de 1964 a 1985. Entre os deveres da ABIN estão avaliar ameaças internas e externas à ordem constitucional, planejar e executar a proteção de conhecimentos sensíveis relativos aos interesses e à segurança do Estado e da sociedade. A ABIN também planeja executar ações, inclusive sigilosas, destinadas a assessorar a Presidência da República. É um FBI brasileiro. O que isso quer dizer? É que essa ABIN investiga as informações que se tornam sigilosas. Nós não ficamos sabendo de nada, elas são passadas para o governo e ainda sou eu que sou conspiracionista. Outro fato que me deixa de orelha em pé, igual a burro ruim, é a denúncia de Denise Abreu, ex-diretora de ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e ex-pré-candidata à presidência da República pelo PEN, Partido Ecológico Nacional. Ela afirmou que deve haver uma séria, profunda e despolitizada investigação a respeito da queda de avião que causou a morte de Eduardo Campos, candidato do PSB à presidência da República. Denise lembrou que no acidente da TAM houve a perda de um grande denunciante do mensalão, o deputado Júlio Redec. Denise avaliou ainda que a imprensa nunca citou tal fato com a relevância que deveria ter sido atribuída. Essa também é outra notícia dada pelo site Terra. A presidenta Dilma Rousseff sensacionou na sexta-feira a Lei 12.970, que torna sigilosa a investigação de acidentes aéreos feitos pela aeronáutica. Com a nova norma, publicada ontem no Diário Oficial da União, o acesso da polícia e do Ministério Público às gravações das caixas pretas de dados e de voz do avião só poderá ocorrer mediante decisão judicial, ou seja, para que a polícia possa investigar isso só se um juiz mandar. Não é mais uma coisa livre e pública. As mudanças foram apresentadas pela Comissão Parlamentar do Inquérito da Crise do Sistema de Tráfego Aéreo
instalada na Câmara dos Deputados após a colisão entre um Boeing 737-800 da companhia Gol e um jato Legacy da companhia de táxi aéreo norte-americana em 2006, que matou mais de 100 pessoas. A lei fixa regras para o funcionamento do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CIPAE, cujo órgão executivo é do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, Comando da Aeronáutica. De acordo com esse texto, a investigação tem um objetivo único, a prevenção de outros acidentes e incidentes, por meio da identificação dos fatores que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para a ocorrência e da emissão de recomendações de segurança operacional. A lei estabelece ainda que a investigação do CIPAE deverá ser independente de qualquer outra, tendo precedência sobre as demais. O texto assegura o acesso da Comissão Investigadora à aeronave acidentada, seus destroços, cargas, laudos, autópsias e outros documentos, para preservar as informações à autoridade responsável, para poder interditar o avião e seus destroços, permitindo sua remoção apenas se for necessário para salvar vidas, preservar a segurança das pessoas ou proteger evidências. Ou seja, se eles mesmos fizerem uma merda, nós nunca vamos poder saber, já que são eles mesmos que investigam e nos proíbem de chegar perto. Tudo isso que eu falei é fato, não é conspiração, é realidade. Tudo isso vai se encaixando como um quebra-cabeça. Fica para nós agora somar 2 mais 2. Muitas pessoas até hoje culpam o Nordeste pela eleição do PT. E seguindo esse raciocínio, se Eduardo Campos estivesse vivo, não seria impossível imaginar um quadro onde ele vencesse em um segundo turno. Mas então será que do avião? Ou será que pode ter sido o PSDB? Bem, quem fez ou deixa de fazer, pouco interessa nesse caso, porque sabemos que nesse país, o Ené, esses são o mesmo. E eles são a elite global, os senhores do mundo. Uma grande prova disso é que na época do acidente eu li uma página no Facebook de uma notícia de um jornal aplicação ao presidente com o FBI na investigação do acidente do Eduardo Campos. Eles perguntavam qual é o interesse dele nesse acidente. Pois ao contrário de nós brasileiros, que deixamos o governo gastar nosso dinheiro à vontade, a população americana cobra quando vê eles gastando com coisas sem sentido. O FBI, estando secretamente aqui, poderia ter instruído o governo como esconder as provas do crime. A página ia mais além e dizia que existia testemunhas que sabiam que houve uma reunião com Barack Obama e os 3 principais candidatos à presidência do Brasil. Tudo foi realizado às escondidas. Lá o Barack Obama teria feito algumas exigências, caso algum deles fossem eleito. Em troca ele daria alguns benefícios, alguns imediatos e outros depois da eleição. Segundo a página, Dilma Rousseff e Aécio Neves aceitaram tudo sem abrir a boca. Balançavam a cabeça apenas como lagartixas. Porém, Eduardo Campos não aceitou algumas propostas e disse que isso prejudicaria muito os brasileiros. Ele foi o único a não aceitar todas as propostas do presidente americano. Lendo todas essas informações, eu fiquei me perguntando: será que Eduardo Campos teria peito para fazer isso diante do presidente americano, sendo ainda apenas um candidato à presidência do Brasil? Será? Bom, como vocês podem ver aqui na própria Wikipédia, a resposta seria sim. Se realmente houve essa conversa, ele seria o único entre os 3 capaz realmente de dar essa resposta, devido à sua própria história política. Vocês lembram que eu falei ainda há pouco que ele foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula em 2004? Pois bem, com o ministro Eduardo Campos também tomou iniciativas que repercutiram internacionalmente. Uma delas foi a articulação e aprovação do programa de biossegurança, que permite a utilização de células-tronco embrionárias para fim de pesquisa de transgênicos. Também conseguiu unanimidade no Congresso para aprovar a Lei de Inovação Tecnológica, resultando no marco regulatório entre empresas, universidades e instituições de pesquisa. Outra ação importante foi a criação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, considerada a maior Olimpíada de Matemática do mundo em número de participantes. Ainda existem muitos fatos que envolvem esse acidente que deixam o caso ainda muito mais nebuloso. Teve testemunhas mentindo no jornal ao vivo, como esse caso aqui. O Evaristo, eu estou do lado do Donizete Júnior, ele é um estivador do Porto de Santos, mora ao lado da área onde aconteceu o acidente. Imediatamente ele desceu, vestiu aqui um macacão, luvas e foi tentar socorrer. Vamos ver o que ele viu. O que você viu? A princípio estava na minha sala, quando houve uma grande explosão, um forte estrondo, inclusive minha janela quebrou. Descemos primeiramente para socorrer as pessoas. Foi uma cena lamentável, uma cena muito triste, em ver vários corpos espalhados. Inclusive, um dos corpos era realmente do candidato Eduardo Campos. Você viu? Eu cheguei a ver, cheguei a abrir o olho dele verde. Eu não acreditei, fiquei estarrecido. Um candidato que eu sempre amei, sempre admirei. Várias pessoas caídas, pessoas desmaiadas.
entendeu? Quantos corpos você viu? Eu, a princípio, eu contei 5 corpos. O que mais me chocou foi ver o corpo do meu candidato, Eduardo Campos, que ele veio a morrer. Sem dúvida, é lamentável. Pense num bichinho para mentir. Para você ter uma ideia de como os corpos ficaram danificados. Não teve um só que tivesse um osso intacto. Só foi possível reconhecer eles mesmo pelo DNA. Outra coisa que bate com o que acreditam os teólogos da conspiração, de que houve uma explosão programada no ar e que isso causou o acidente, ganha mais credibilidade com o testemunho de moradores que moram nos prédios vizinhos do acidente. Eles afirmam que o avião já vinha pegando fogo antes de cair. Escute isso da mídia, o áudio está um pouco ruim, mas dá para você ouvir. Novamente, fez uma inclinação e caiu no bairro, no Boqueirão, bairro residencial. Moradores desse bairro disseram que o avião, antes de cair, já estava pegando fogo. E agora os peritos vão investigar por que o avião estava pegando fogo. Ainda não se tem informações que saibam, que deem indícios por que o avião pegava fogo no momento em que caiu. Como disse a Sandra, 7 pessoas estavam a bordo, são 5 passageiros e 2 tripulantes, e 5 pessoas que estavam em terra também. Outra coisa tão estranha quanto isso é o fato da caixa preta ter estragado. Isso é um fato que até hoje nos leva a crer que algo obscuro realmente tem acontecido. Porque para que isso realmente aconteça, especialistas da área afirmam que a caixa preta deve registrar tudo o que acontece. Só há 2 hipóteses para explicar isso. Ou desligaram propositalmente ou esconderam as informações. Muitos acreditam que essa foi a missão exclusiva do FBI americano aqui no Brasil. Com certeza um político que desde o seu começo não quis fazer seu mestrado nos Estados Unidos. Preferia ficar no seu país. Preferia governar para o povo e não para a nova ordem mundial. Ele não iria agradar de forma alguma os senhores do mundo. As informações contidas na página do Facebook eram tão incríveis que na época eu, que não estava ainda totalmente desperto, não conseguia acreditar. Agora há pouco, procurando de novo, junto com meu amigo, que inclusive vocês conhecem, é o dono do canal Mistério Desconhecidos. É um canal que também traz grandes informações. Está começando agora, mas eu tenho certeza que vai ser grande. Mesmo procurando minuciosamente, nós não conseguimos mais encontrar a página. O que tudo indica é que ela tenha sido banida, como o próprio cara que criou alertava, que aquelas informações iriam sumir logo logo. Eu peço inclusive que se alguém a encontrar, não deixe de me avisar na página lá do canal, no Face. Se de fato o Facebook removeu a página, só nos deixa ainda mais em alerta. Se fosse só uma teoria da conspiração, porque então eles removeriam. E agora que realmente vamos entrar no que chamam de teoria da conspiração, mas para mim e muitos são o que mais se aproxima da verdade absoluta. Essas palavras a seguir reforçam que eu falei sobre o número 13 ter um significado divino para os senhores do mundo. Isso foi publicado na revista Super Interessante em fevereiro de 2012. O arqueólogo americano José Arglis libera um movimento mundial pela reforma do calendário em 2013. Arglis quer um ano de 13 meses iguais, baseado no calendário maia. Ele já foi até recebido no Vaticano pelo secretário particular do Papa e conta com o importante apoio de Kofi Annan, secretário-geral da ONU. Em sua cruzada, Arglis sustenta que o calendário gregoriano que hoje utilizamos mecaniza o tempo quando esquece que a Terra leva 13 luas de 28 dias cada para girar em torno do Sol. Em vez disso, contamos 12 meses com o 13º distribuído entre outros de forma irregular. Esse erro, segundo o pesquisador, levou a humanidade a acreditar que o tempo é dinheiro, e tem sido a causa da cultura de escassez e do desperdício das guerras e da fome do mundo. Caramba! Mas é isso mesmo, Arglis acha que tratamos o tempo de maneira tão utilitária, porque nos esquecemos do seu vínculo com os ciclos naturais. Para reverter essa situação, ele propõe o calendário da paz, desenvolvido por ele a partir dos calendários dos maias antigos. São 13 meses de 28 dias, totalizando 364. Nesse caso, sobraria apenas um dia, o dia fora do tempo, que seria proclamado Dia da Paz. Aí, para você entender bem a real intenção desse homem, você precisa ver a religião dos maias. Você tem que assistir esses 2 vídeos que eu pedi a você, porque tudo para esses caras se baseia em uma nova ordem mundial. Você vê nesse caso que não é uma teoria, é matéria da revista, que muitos ainda presos na Matrix têm como absoluta verdade, até nelas que são ferramentas de manipulação das massas, se passando como amigos e informantes da humanidade, quando na verdade são manipuladores, já não tem como negar as verdades. Eles têm uma grande obsessão pelo número 13, e como disse, assiste os vídeos do Halloween Sexta-feira 13, e veja como tudo começou. Eu vou dar uma explicação rápida para que você possa entender o restante desse vídeo. O número 13 tem um profundo significado ocultista, e os senhores do mundo, quando desejam que um determinado evento ocorra conforme planejado, eles fazem uma coisa bem planejada para que os números, que possuem significados e poderes ocultos para eles, apareçam em datas, horas e endereços, na arquitetura ou de qualquer forma que faça parecer algo como uma mera coincidência.
Por outro lado, para quem está desperto, esses sinais parecem até um letreiro luminoso com a mensagem: eles estão no controle e que tudo ocorre de acordo com seus planos. Nos Estados Unidos, uma nação que sabemos que foi fabricada por maçons, é possível que você rastreie essa fixação do número 13 facilmente. A nação iniciou com as 13 colônias. Também podemos encontrar este número no grande selo daquela nação. O simbolismo oculto do número 13 em circunstâncias políticas pode significar os inimigos dentro do nosso próprio governo. O próprio grupo Bilderberg é composto por 39 membros, dividido em 3 grupos com 13 membros em cada grupo. É necessário entender que para os ocultistas, uma vez que um determinado símbolo é criado, ele adquire um poder próprio, e tais símbolos adquirem mais força quando as pessoas desconhecem o seu significado. É como a política do segredo. As coisas ocultas adquirem força e influenciam, mas só funcionam quando as pessoas são pegas desprevenidas, sem saber o que realmente é aquilo. É como se o simbolismo deixasse uma aura, uma influência poderosa sobre os sentimentos e a mente das pessoas, uma presença constante a nível inconsciente. O maior poder de todos é criado se os iniciados jamais descobrirem a existência do símbolo. Na nota de $1, por exemplo, podemos perceber diversos sentidos que cercam o número 13. Na referida nota vemos 13 folhas do ramo esquerdo da oliva, com 13 bagas, 13 listas sobre o escudo do meio, 13 setas à direita, 13 estrelas acima da cabeça da águia, 13 letras na frase E pluribus unum, 13 letras nos dizeres Anuit coepits. Há 13 degraus da pirâmide, que representa as 13 famílias que se dedicam a cultuar Satanás e que dominam o poder político e econômico do mundo. Para os satanistas ocultistas, o 13 é considerado sagrado, porque é formado pela adição do 6, o número da alma do homem, com 7, um dos números perfeitos. Entretanto, o 13 é o número que Deus atribuiu a Satanás. Os dias sagrados na primavera pagã são 30 de abril e 1º de maio. 13 é o número de Satanás. Os satanistas veem o número 13 como número de completa depravação e rebelião, porque Satanás sempre quer ser melhor que Deus. E como Deus iniciou sua lei entre as 12 tribos de Israel, Satanás, para ser melhor, fez a sua com 13, que é o número com base com os Estados Unidos foram originalmente fundados. Também não foi acidente que Hitler escolhesse o ano de 1939 para iniciar a sua Segunda Guerra Mundial, porque 39 é formado pela multiplicação de 13 vezes 3. Assim você pode ver como a história humana tem sido moldada pela crença ocultista no poder dos números. Existem muitos exemplos que requerem tempo e recursos disponíveis em um seminário para explorá-los em profundidade. Agora que você já está ligado na parada de sucesso, vamos ao acidente do Eduardo Campos. Será que na morte dele tem muito número 13? Vamos descobrir agora. Data da morte do candidato, 13 de 8 de 2014. Vemos o primeiro dia 13 no dia do seu falecimento. Será que esse avião ter caído nesse dia foi só uma coincidência? Uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Quero ver cair em outros. Pois bem, coincidentemente, 13 de agosto é a mesma data da morte do seu avô Miguel Arraes, que morreu no mesmo dia, 13 de agosto no ano de 2005. Esse é o segundo 13. Quais são as chances matematicamente disso acontecer? O cara ser candidato pela primeira vez à presidência da República, viver viajando de avião para lá e para cá, e justamente morrer no dia em que seu avô morreu. Essa também seria apenas mais uma coincidência. As duas coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Idade do candidato. O terceiro 13 se encontra na soma dos números que compõem a idade do ex-governador, que era 49. 4 mais 9 é igual a 13. 3 coincidências acontecem em qualquer parte do mundo. Mas no caso de uma quarta coincidência, é melhor eu me esconder. O dia posterior à sua morte é o dia 14 de 8 de 2014. Somando-se os números e o dia do mês, teremos 13, o que reforça na concepção dos ocultistas os poderes deste número. O prefixo do avião de Eduardo Campos era uma aeronave modelo Cessna 560XL. 5 mais 6 é igual a 11. Esse número do vindouro Cristo maçônico da nova era, o Anticristo. O número 11 também é muito usado pelos senhores do mundo. O número do voo é 560, e a soma desse número é igual a 11. 5 mais 6 mais 0 é igual a 11. O prefixo X em algarismo romano é igual a 10. Para finalizar, L representa o 12 em nosso alfabeto, ou seja, tanto o número 11 quanto o número 13 são claríssimos para todos verem. Apesar de tudo isso, para os incrédulos, isso é apenas uma coincidência. Dirão sim, poderia até ser, mas não com os fatos que chegam até nós pelas testemunhas que viram um avião pegar fogo antes da queda fatal. E também convém lembrar que 13 é o número do Partido Comunista chamado de Partido dos Trabalhadores. Vale lembrar também que Eduardo Campos fez referência a criar uma nação justa para criarmos os nossos filhos. Uma visão voltada para a pátria, enquanto o Partido dos Trabalhadores tem uma visão de construir uma sociedade global. Talvez nada disso faça sentido, mas pode ser que o símbolo diga muito mais do que queremos ver, e que o seu poder opere de modo mais eficaz quando escondido, inescrutável e indecifrável. Uma coisa muito clara para todos aqueles que quiserem ver:
Sempre que aparece alguém, político, artista ou qualquer tipo de pessoa influente, e esse vai contra a ideia de um sistema globalizado, alguma coisa bizarra sempre acontece, como foi com a princesa Diana e Paul Walker. O seu avião cai do nada, como foi no caso de Eduardo Campos. Até mesmo uma doença rara aparece, como foi o caso de Enéas. Eles são bem criativos para eliminar as pessoas que não fazem o desejo deles. Basta lembrar também de Michael Jackson. O cara morre de um suposto erro médico assim que começa a colocar a boca no trombone. Os exemplos durante toda a nossa história são diversos e os mais variados possíveis. No entanto, todos esses crimes dos senhores do mundo sempre deixam simbolismo. E alguma coisa dentro de nós sempre nos avisa que há algo atrás das cortinas. Entretanto, não temas, não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nada em oculto que não venha a se tornar conhecido. Esse vídeo acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho de fazer. Se você realmente gostou e reconhece o trabalho que dá para fazer um vídeo desses, não deixe de compartilhar, de mostrar mais a algum amigo seu. Não importa que te chamem de louco, cada um que abre os seus olhos é mais uma vitória para nós. Agradar a todos nem Jesus Cristo conseguiu, mas nós vencemos quando conseguimos acordar pelo menos mais um. Põe o vídeo nas suas redes sociais, dê o seu like, ajude o canal a crescer. Há 2 anos que eu venho batalhando contra essa corja maldita, e vocês sabem que o trabalho não é fácil. Estamos quase perdendo o nosso principal canal, mas mesmo assim a batalha segue, porque eu tenho vocês, e assim não há quem possa me derrubar. Então eu conto com vocês. Para você que quer ajudar o canal de forma financeira, quer ser o patrão do mês e escolher um tema para eu fazer um vídeo aqui, basta você fazer uma doação de qualquer valor no nosso Patreon. Como fazer isso tem um vídeo ensinando aí na descrição do vídeo. Quer fazer parte do nosso grupo do Zap? Então basta você mandar mensagem aos nossos ADMs aí na descrição do vídeo. Espero vocês na nossa próxima hora da meia-noite. Um abraço e até lá. Sempre encarando o sobrenatural.